Bom dia, privilégio estar com a família juntos e não vou fazer apresentações que o Ruben já teve essa atenção e obrigada, mas é uma alegria muito grande e muitas vezes quando eu não posso estar com o Tito, quando ele vem é porque eventualmente estou a liderar lá na Reviver em Santo António ou a pregar, mas gostava apenas de deixar uma palavra que foi muito tocante esta manhã, que Deus estava a falar muito ao meu coração e eu queria deixar para nós. E resumem-se em duas palavras. E para os jovens ou para quem gosta de redes sociais, há uma que é muito usual, que é, Deus pergunta-nos hoje de manhã, queres ser influência ou queres ser referência? E tem sido duas palavras que têm tocado muito a minha vida e com alguma coisa muito concreta, estive num chá de bebê e tinha lá uma influencer, que ela é influencer de uma marca de coisas de criança. Então, esta influencer, ela trazia um saco cheio, qualquer mãe grávida ficava encantada com aquele saco cheio de coisas de bebê, porque aquela influencer, que está nas redes sociais, que influencia muitas mulheres grávidas a modificarem e a comprarem aquela marca, ela levava aquele saco cheio de coisas para aquela mãe. Mas sabem, esta influencer, ela não é mãe. Ela modifica as outras pessoas, mas ela não é mãe. E depois temos a referência. Tinha aquela mãe que já vai ser mãe pela segunda vez. Ela é modelo. Ela vive a estação. Ela já engravidou pela primeira, ela tem um menino e ela está agora grávida do segundo. Então ela é uma referência, ela é um modelo. Ela ficou beneficiada com a influencer, mas ela é uma referência. Ela está a viver o modelo de ser mãe, está a aprender no processo. E parece alguma coisa muito concreta, não é? O que é que queres dizer com isso? E Deus hoje convida-nos a ser referência. Ele convida-nos a ser um modelo. Nós dizemos muitas vezes que queremos ser cópias de Jesus. E Ele hoje faz-nos o convite, que nós hoje, mais um pouco, nós sejamos cópia de Jesus e nós sejamos referência onde quer que nós vamos, a partir da nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, no supermercado, no elevador, que nós sejamos referência. E eu quero-te agradecer, Tito, por seres referência na minha vida, como filho do Pai, e seres referência onde quer que tu estás, na nossa casa, na igreja, no dia-a-dia, e que nesta hora que tu vais partilhar a palavra de Deus, que Deus possa te surpreender em primeiro lugar a ti e possas levar essa mensagem a nós. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Susana. Obrigado, Ruben e Telma. Bom dia, Igreja Reviver na Malveira. É um privilégio estar aqui a compartilhar aquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Mas eu gostava por instantes, quando eu estava a preparar a minha mensagem, Deus levou-me a isto, a encorajar vocês agora a ficarem por breves instantes a vocês ficarem em silêncios, com os vossos olhos fechados e permitirem que o Espírito Santo de Deus, que já tem conduzido o louvor daquilo que já temos compartilhado aqui, neste momento possa ministrar ao teu coração e que tu possas interagir com Ele. E que de alguma maneira, às vezes este silêncio que nos incomoda e que estamos sempre à espera que alguém diga alguma coisa, possa trazer paz que excede todo o entendimento sobre a nossa vida, para recebermos a infalível, a poderosa, a imutável, a inquestionável, a eterna Palavra de Deus. Amém. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar à vossa vida. Temos vivido dias desafiantes, todos nós vivemos esta realidade. A minha vida tem sido dias de desafio, a cidade onde Deus nos tem colocado, esta nação exige de nós que respostas tantas vezes rápidas e tantas vezes inquestionáveis, mas
Deus é esse Deus que sabe fazer de um momento para o outro, quando quer. Ainda há pouco o Samuel falou acerca disso e Ele está connosco. Dias atrás, semanas atrás, quer dizer, nós fomos desafiados a um novo projeto que vamos fazer, que vai ter um impacto muito grande a nível até nacional. E faltava-nos um determinado recurso financeiro. Aquele recurso não era porque o projeto não era viável, antes pelo contrato, a forma como este fundo europeu que nós nos candidatámos iria nos levar a termos um problema grande de tesouraria, porque estamos a falar de muitos zeros. Parece que Deus está-me a colocar no meio de muitos zeros. Estamos a construir uma obra de 2 milhões e tal de euros e Deus está-nos a desafiar a gente a fazer isso, e 70% deste valor já temos a fundo garantido e a fundo perdido também. Mas a verdade é esta: Deus está-nos a colocar em desafios grandes. E quando depois de falar com as pessoas que de direito, e havia um desafio que eu teria que colocar a umas pessoas, nomeadamente a homens que são fiéis e que Deus deu-lhes a capacidade de eles gerarem recursos. Mas entretanto, nesse processo, eu estava ali no meu lugar e estava-me a recordar que há pouco tempo atrás o nosso missionário Moisés, que está na Jocum, da qual ele está ali a servir já há 2 anos, e nós necessitávamos, para o ajudar, ele necessitava de um valor, e no nosso presbitério nós decidimos que nós iríamos, quanto igreja, dar metade desse valor, e nós iríamos desafiar a igreja a viver essa realidade também. E foi espetacular ver como Deus levantou os recursos, a forma como nós temos sido fiéis a isso. E o Moisés estava cá há pouco tempo atrás no casamento da sua irmã, e parece que Deus fala do nada, não é? E eu começo a dizer: Moisés, como é que está lá o trabalho lá na Jocum? E ele diz assim: muito trabalho, Deus está a nos desafiar coisas grandes. E a verdade é esta. E eu disse assim: mas aquele edifício é grande. Não, nós temos 3 edifícios no centro de Amsterdão. E tudo começou há mais de 60 anos atrás, quando uma jovem da minha idade, com cerca de 20 anos de idade, ela decidiu se mover dos Estados Unidos para Amsterdão, e ali Deus falou com ela para começar a Jocum em Amsterdão. E Deus falou-lhe uma coisa: compra este edifício no centro de Amsterdão. E há 60 anos atrás aquele edifício custava 2,5 milhões de euros. Agora vejam um jovem de 20 anos, Deus falar uma coisa destas, isto parece loucura, não é? Estamos a falar 60 anos atrás, esta mulher hoje em dia tem 80 e poucos anos, ainda está viva, é uma referência lá. E sabe o que é que aconteceu? Exatamente, Deus começou-lhe a dizer: eu vou ser a tua provisão, eu vou ser contigo, e de um momento para o outro, e que parece que há um momento para o outro, e alguns dizem que é coincidência, mas que são cristocidências, é Deus a promover e a fazer as coisas. Empresários de toda a parte do mundo começaram a fazer doações, e havia empresários que chegavam-se perto deles. Hoje em dia alguns jovens não sabem o que é um cheque, mas davam um cheque em branco e diziam a ela: escreve o número que tu quiseres. E ela escrevia o número que ela quis, e hoje em dia eles não têm aquele edifício, têm 3 edifícios. E ele diz assim: Tito, e como todos os edifícios estão cheios, Deus está a falar connosco para nós comprarmos o 4º edifício, e o 4º edifício custa 53 milhões de euros. E eu assim: uou! E ele assim: manda da mesma maneira que Deus fez no passado, Deus vai fazer hoje. E a verdade é que naquele momento aquilo uniu a minha fé àquilo que nós tínhamos que fazer. O Ruben já sabe disso, que eu já compartilhei, porque eu pedi orações a eles, e quando de repente eu chego perto de um dos nossos empresários e começo-lhe a contar este projeto, etc., a dada altura ele diz assim: olha, para por aí, Tito. E eu pensava que ele estava chateado porque eu estava-lhe a tocar numa área que muita gente não gosta que se mexa, que é no bolso, não é? Mas eu não estava a extorquir nada, estava-lhe a compartilhar aquilo. E estava-lhe a solicitar se ele poderia ser nosso parceiro, se ele podia nos ajudar durante um período de tempo, e que nós iríamos devolver aquele dinheiro. E ele diz assim: Tito, eu já estou para falar contigo já há algumas semanas, e eu não te vou emprestar este dinheiro, nós vamos te dar, porque era isso que eu e a minha esposa, a gente queria falar contigo já há algumas semanas atrás. E aquilo abriu o processo para alguma coisa que nós vamos viver nos próximos 3 anos, que vai causar um impacto muito grande na nossa cidade, e eu creio que na nossa nação. Então Deus é um Deus que é assim. A palavra de Deus diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quantos de vocês sabem este versículo de cor até? Muitos estão aqui a ouvir, e isto que sabem isto de cor. E quantos creem no poder desta palavra? E quantos ouvem esta palavra e praticam esta palavra? Não,
Os braços já se vão baixando, porque eu sei que alguns vão tendo algumas dificuldades. De forma alguma quer trazer algum tipo de constrangimento nisto, ou porque já estamos aqui a levantar e baixar braços. Mas a verdade é que nós vivemos dias onde as pessoas não ouvem mais umas às outras. Frequentemente eu ouço pessoas a dizer assim, mas ele não me ouve. Talvez tu já disseste isso para a tua mulher ou para o teu marido, para o teu filho. Eu expliquei tudo, pastor. Disse-lhe tudo, tintim por tintim. Mas parece que ele é surdo. Alguns dizem isto também. E a verdade é que nós temos transportado esta realidade para a nossa relação com Deus, e isto tem sido uma das coisas que tem entristecido o coração do nosso Deus. O coração de um Pai de amor. Porque muitos estão a confundir fé com expectativas, estão a confundir fé com desejos, mas a fé, ela é produzida em nós através do ouvir pela palavra de Deus. E a voz de Deus hoje em dia quer se fazer ouvir no nosso meio, e eu creio que há alguma coisa que nós vamos ler hoje que eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos ouvidos, possa abrir a nossa boca, para que uma realidade de fé, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, diz a palavra de Deus, para encontrar homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé, homens e mulheres que têm consciência de quem é Deus, que têm conhecimento desse Deus, e que as circunstâncias, que aquilo que estão a viver, elas são superadas por intermédio da fé. Amém? E eu creio que esta passagem que está lá em Marcos capítulo 7, verso 31 a 35, que diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Senhor, eu oro para que a tua palavra, Senhor Jesus, que é espírito e vida, Senhor, possa encontrar nos nossos corações aquele lugar, Senhor, da qual tu queres gerar fé, da qual tu queres gerar vida, Deus. Eu oro, Senhor Jesus, para que a nossa boca fale do que o coração está cheio, mas antes sejamos homens e mulheres com ouvidos que ouçam aquilo que o Espírito está a dizer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Existem pessoas à semelhança deste homem que são surdas e que têm dificuldade espiritualmente falando de falar. Cada vez mais eu ouço pessoas a dizer assim: pastor, mas eu não sei falar da maneira como o pastor, e às vezes não tens que falar da minha maneira porque este é o meu jeito. Mas tens que falar de uma experiência, de uma relação. Tens que falar talvez daquilo que Deus te fala à tua vida. E talvez muitos não conseguem falar do que Deus está a falar, porque os seus olhos estão surdos. Não conseguem ouvir. E este texto que nós acabamos de ler, ele traz-nos alguns princípios que devem de ser colocados em prática, porque a fé sem obras ela é morta em si mesmo. Então há ações, há práticas que nós temos que colocar na nossa vida. E o primeiro deles que nós encontramos nesta passagem é que Jesus afasta este homem da multidão. Isto parece alguma coisa assim, mas qual é o mal dele fazer algumas coisas na multidão? Mas há um princípio aqui, e é um princípio muito importante, porque nós temos que admitir que no meio da multidão os nossos ouvidos estão demasiadamente saturados de tanta coisa que nós ouvimos. É tanto de tudo, irmãos, tanto de tudo que o mundo nos enche, que nós somos como que mergulhados nesta situação, que somos saturados de tanto ruído. E isso tem entupido os nossos ouvidos e tem diminuído a nossa audição de ouvir a voz de Deus falar connosco até. Algumas pessoas estão a ficar surdas e, de facto, e a ciência está a comprovar isto por causa do ruído. Hoje em dia a questão, e as novas gerações, então isto vai ser um problema, porque elas estão constantemente com os fones, estão constantemente a bombardear uma pequena vibração que há ali no seu ouvido, e aquilo pode causar mais tarde ou mais cedo surdez. Nós entramos na rua e nós ouvimos sempre um barulho qualquer.
Talvez se nós fizermos outra vez este exercício de ficar em silêncio, eu aqui estou a ouvir o barulho destes robôs, e quando foi a pandemia, algumas pessoas não sabiam lidar com o silêncio. Ouvi pesquisas a dizer que houve captação de sons que já há décadas, para não dizer séculos, que eram captados. Sons de animais que não se davam, que faziam de uma forma perceptível, mas que nas cidades não se ouviam mais, mas que eles estavam lá. Sons de folhas, sons de ventos, brisas. E a verdade é esta, é que nós estamos a ficar do ponto de vista espiritual. Porque as coisas naturais são sombra das espirituais. E no mundo em que nós estamos a viver, ele é assim. Ele está-nos a pressionar. Está-nos a pressionar para uma audição da qual nós estamos a ouvir ruído, constante sons, ideias, conceitos, pensamentos. Os gurus, hoje em dia, que se fazem ouvir e parece que quem fala mais alto parece que é mais ouvido, mas na verdade o que está a acontecer é ruído, ruído, ruído nos nossos ouvidos. E eu tenho aprendido que para ouvir Deus não chega a desejá-lo ouvir. Nós temos que nos mover para o lugar onde vamos estar a sós com Ele. Esse lugar afastado da multidão. Esse lugar que é o lugar secreto. Há poucas semanas atrás o nosso querido Fabrício Ottoni, ele deu este exemplo tão bonito do lugar secreto. Ele falou que é uma mesa simples com 2 bancos simples. E em cima dessa mesa está um jarro de vinho e um pão, onde Cristo já está nesse lugar à nossa espera. Nós não precisamos de fazer nada, nós não precisamos de criar esse ambiente, porque Ele já está nesse lugar à nossa espera. Esse lugar já existe. E à semelhança daquilo que acontecia com os discípulos a caminho de Emaús, que estavam a caminhar lado a lado com Jesus e que ouviam Ele falar com eles e interagia com Ele. A palavra de Deus diz que os seus olhos abriram-se quando Jesus pegou no pão e partiu. E este é o lugar da intimidade da mesa, onde nós partimos, repartimos aquilo que temos e aquilo que somos. Mas para isso é necessário nós irmos para esse lugar. E talvez, e eu já tenho dito aqui pelo menos 1 ou 2 vezes, talvez tu queres ouvir Deus a falar contigo, eu quero te encorajar, lê a Bíblia em voz alta. Se tu ainda não tens essa sensibilidade de ouvir o que o Espírito Santo de Deus está a ministrar, lê a Bíblia em voz alta, porque ela é Espírito e vida, ela é Deus a falar connosco. E hoje em dia nós ficamos estupefactos quando vemos algumas religiões a decorar livros inteiros, a serem programados nas suas rotinas devocionais. E podemos dizer, mas eles fazem aquilo por obrigação, mas a verdade é que eles fazem. E muitos filhos de Deus que, se não fazem por obrigação, deveriam de fazer por entendimento, não o fazem e por isso não estão no lugar secreto com Deus. E é necessário nós nos separarmos do meio da multidão para ouvirmos Deus, para que a palavra de Deus faça a sua obra. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela pode fazer isso da forma que nenhum pregador, que nenhum pastor, que nenhuma mulher, que nenhum marido, que nenhum amigo pode fazer. Então eu quero te encorajar a tu leres a palavra de Deus, a escutares a palavra de Deus, a estudares a palavra de Deus, a meditares na palavra de Deus, a falares a palavra de Deus, porque ela é o alimento para a nossa fé. E na medida que cada um de nós vai priorizando estar com Deus a sós, no lugar secreto, Deus vai falar connosco e tu vais conseguir ouvir a sua voz. E às vezes, e em momentos em que estamos no secreto, em que Deus não fala, Ele é sinónimo não que Deus não está lá, não que Deus não te ouve, não que Deus se ausentou daquela mesa, mas é o momento da pausa. Todas as músicas têm acordes e tons, todas as músicas têm notas musicais, mas todas as músicas têm momentos de pausa. E a música, a melodia, ela faz com a pausa. Toda a conversa faz com momentos de pausa também. E por que é que nos espantamos quando Deus faz pausa nessa conversação?
Talvez porque vamos para aquele lugar ansiosos demais. Talvez porque vamos para aquele lugar que a nossa lista de supermercado, como eu costumo dizer, Deus dá-me isto, dá-me aquilo, dá-me o colar, Deus, os meus projetos são estes, são aqueles, são o colar, e metemos Deus no fim de tudo e não no início de tudo. E parece que aquilo que nós não gostamos, que é um filho chegar-se ao pé de nós e pai, dá-me isto, faz-me aquilo, leva-me aquilo, faz-me o colar, então o que é que vais fazer? E a gente diz, olha, bom dia. Já disseste tudo? Calma. A gente não gosta destas coisas, não é que os filhos fazem isto, mas é o que a gente faz como filhos com Deus. É ou não é? Estou a falar alguma coisa estranha? Mas a verdade é que nós temos que aprender a viver isto. De seguida, a palavra de Deus fala-nos de alguma coisa que é: pôs-lhe o dedo nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Se daqui a pouco eu fizer o convite para alguém vir aqui e eu vou dizer que eu vou fazer como Jesus, eu vou pôr o dedo no ouvido, vou fazer assim, abre a boca, vocês vão dizer assim, Tito, passaste ou quê? Processo estranho, é ou não é? E era exatamente o que estava a acontecer com aquele homem. O homem não era cego, ele estava a ver tudo, hein? Ele tinha cabeça. E Jesus afasta-o do meio de onde ele estava e de seguida mete-lhe o dedo nos ouvidos e pensem só, mete o dedo e talvez Jesus fez assim, abre a boca. Processo desafiador, não é? Pouca higiene, dizíamos nós hoje em dia. Há pouco tempo tivemos o Covid e agora estão com estes métodos e com estas formas. Fora da lógica humana. Fora daquilo que nos passa pela cabeça que Deus tem que fazer. Mas eu estou convencido que a não ser que nós entremos em processos divinamente estranhos, nós não vamos ver milagres acontecer. Talvez se eu fizesse isto, de chamar agora à frente e orar e fazer isto, muito provavelmente muitos não viriam e talvez vocês teriam até alguma razão para dizer isso. Mas sabe uma coisa? Às vezes Deus nos mete em processos e nos leva a entrar em processos que nós não compreendemos do ponto de vista da lógica. Que nós não queremos que Deus faça assim. Às vezes nós queremos de Deus um pau mandado. Deus faz assim, muda aquilo, transforma aquilo. É um menino de recados. Deus, o Deus, é um menino de recados. Ele já não pode fazer como ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Porque, ao fim e ao cabo, o soberano, o conhecedor de todas as coisas, o que tem todo o poder, tem que fazer de acordo como nós queremos. E Jesus está aqui a nos ensinar alguma coisa espetacular, irmãos. Que maior parte de nós crê em milagres, mas faz de tudo para não depender de um deles. Maior parte de nós quer o milagre, mas não quer entrar no processo para que o milagre aconteça. Maior parte de nós luta, desgasta-se com todas as suas forças, porque trazemos conceitos, justificações, que tudo isto que nós estamos a viver e aquilo que Deus quer que nós vivamos tem que ser do nosso jeito, tem que fazer sentido na nossa lógica e tem que estar centrado em nós e não em Deus. Porque Deus, tu sabes como eu sou, alguns dizem até. Tu conheces-me, Deus. Eu não entro nessas loucuras, Deus. Eu sou formado assim. E Deus, estranhamente, insiste em fazer coisas que a gente jamais entraríamos, jamais iríamos compreender. Este Deus insiste em trabalhar em nós a partir de processos que muitas vezes nós não compreendemos. E é a altura de, nesses momentos, tu te firmares na palavra de Deus que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E que no conjunto dessas coisas, não isoladamente, porque isoladamente meter as mãos nos ouvidos, chamá-la à parte, meter a saliva na língua do homem, isto parece estranho, mas conjuntamente, no processo divino de Deus, quando nós descansamos no cuidado e na soberania de Deus, tudo isto vai cooperar para o nosso bem. A verdade é que nós temos que admitir que temos sido demasiadamente distraídos pela aquilo que os outros falam, pelo aquilo que os outros entendem, o rápido e o instantâneo e aquilo que de alguma maneira faz sentido, dizemos nós, é o que nós queremos nos envolver com Deus. E eu quero dizer uma coisa, irmão, a vida da fé é uma vida de desafios. A vida da fé é uma vida centrada em Deus e não em nós. E Deus coloca em todo o homem uma medida de fé e Ele depois diz para nós operarmos, para nós trabalharmos essa fé. E nestes processos, Deus quer que tu te afastes para estares a sós com Ele, no lugar que Ele já preparou para ouvires a sua voz, e depois de ouvires a sua voz, Ele vai continuar a agir em ti e através de ti. E porque muitos não estão a ouvir o Senhor ao falar, porque muitos não entendem o que Ele está a revelar, eu creio que nós não conseguimos falar aquilo que o Senhor diz e não somos entendidos naquilo que nós estamos a falar. Eu vou repetir, porque muitos não estão a ouvir o que o Senhor está a falar, não entendem o que Ele quer revelar e por isso nós não falamos aquilo que Ele quer falar connosco e alguns não estão a entender a linguagem que sai da nossa boca. Porque às vezes aquilo que sai da nossa boca são conceitos, aptidões, coisas já adquiridas no passado e não está nada mal. Nós somos uma construção daquilo que Deus tem feito na nossa vida. A fé, ela desenvolve-se, ela cresce passo a passo. Mas Deus quer desafiar alguma coisa nova, alguma coisa surpreendente, alguma coisa que te leve para os dias que nós estamos a viver hoje, que, irmãos, eu ouso dizer que não tem nada a ver de antes da pandemia. Para não dizer há 30 ou 40 anos atrás, para não dizer aquilo que de alguma forma foi no tempo dos nossos avós e bisavós e no tempo, enfim, de tantas e tantas coisas, porque os dias que estão a acontecer hoje são os dias que a palavra de Deus permanece, que diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aguarda que os filhos de Deus se revelem. Semana passada, na verdade nesta semana, esta semana começa hoje, na segunda-feira passada nós estávamos na reunião lá da obra da construção que nós estamos a fazer lá do equipamento social da ABA e foi a primeira reunião que nós fizemos com os engenheiros, com os arquitetos, com os fiscais, com aquela gente toda. E eu agradeci aquela reunião, estava com eles, etc. Eles falaram aquelas coisas, etc. E eu assim, eu fiz a minha parte, mas a minha parte não está completa ainda. E qual era a parte que faltava? Que hoje em dia estou a entender uma coisa que ninguém rejeita uma oração. Então, todas as reuniões que eu faço pessoalmente, seja com quem for, eu digo assim, ou no final ou no início, eu disse assim, eu posso orar? E a pessoa, sim, sim. E a verdade é que foi no final, eu fui orar. Eu disse assim, eu gostava de orar por vocês, porque eu quero orar não somente por vocês, pelas vossas famílias, pelos trabalhadores que vão estar aqui, pelo sucesso desta obra, que ninguém se magoe, eu posso orar. E eu sim. E a verdade é que quando eu termino, em nome de Jesus, amém. E todos dizem amém. E eu abri assim o meu olhinho, há aqui algum crente que eu não conheço? Mas a verdade é que eles concordaram. E a verdade é que nós temos que nos manifestar às vezes em pequenas coisas. A minha linguagem na minha oração foi para eles entenderem, mas foi o meu entendimento também acerca daquilo que eu creio que eles precisam de ouvir. Porque eu tenho a certeza que todas as vezes que eu fizer isso, vai chegar um dia como vai-me dizer assim, Tito, está difícil lá na minha casa, minha mulher quer se separar, dá para tu orar. É porque já aconteceu. Tito, estou com uma dor aqui. Uma vez um segurança lá do centro comercial, que era um homem que eu falava muitas vezes com ele um dia, e eu já tinha orado por ele, um dia ele disse assim, Tito, dá para entrarmos aí pela igreja agora? E eu sim dá. Ele abriu a porta, entramos, ora aqui por mim, coloca aqui a mão que eu estou aqui com uma dor. E eu assim, olha, ele já me está até a dizer como é que é. E eu meti a mão e orei por ele. E a verdade é esta, irmãos, nós temos que comunicar, nós temos que colocar a nossa fé em ação.
E a verdade é que para nós entendermos aquilo que Deus quer falar, que não tem a ver com técnicas de comunicação, não tem a ver com capacidade ou não, irmão, mas tem a ver com a revelação de nós discernirmos o que o Espírito Santo de Deus quer realizar. E cabe a nós simplesmente sermos o papel, o veículo de Deus para transmitir aquilo que Deus já falou, para transmitir aquilo que já está estabelecido nos céus, para transmitir aquilo que é eterno, infalível, imutável, glorioso e questionável, a palavra de Deus, irmãos. Então, quando nós colocamos isto em prática, nós vamos viver que as coisas acontecem. Jesus vivia esta realidade. Jesus, ele se afastava para estar com o Pai. E os seus ouvidos estavam atentos àquilo que o Pai lhe dizia. E quando ele comunicava da forma simples, utilizando expressões do cotidiano. Eu lembro-me, Armando, lembras-te quando a gente foi a Israel, quando a gente vai àquele local onde Jesus disse assim: olhai para os lírios dos campos, para as aves dos céus. E é impressionante, milhares de anos depois, aquilo era montes de passarinhos. Naquela região os pássaros ainda estavam ali. Provavelmente é uma região onde os pássaros coabitam ainda hoje. E era tão interessante que Jesus pegou em coisas simples, os lírios do campo, as aves do céu, para comunicar a eles. E a palavra de Deus diz: eles não trabalham, eles não fiam, eu cuido deles, eu não vou cuidar de vós. E era assim que Jesus falava, porque ele tinha esta revelação, que o Pai era um Pai que amava, que cuidava, que supria necessidades. E a verdade é esta, meus irmãos, que a não ser que o Senhor abra os nossos ouvidos e coloque a nossa boca a falar fluentemente, nós não vamos ver milagres a acontecer. O primeiro milagre tem que acontecer em nós e o milagre tem que se transportar para a vida de outros. Vejam o que é que Jesus fez de seguida com aquele homem. A palavra de Deus nos fala primeiramente que ele afastou da multidão, de seguida ele fez um processo meio louco, que meteu os dedos no ouvido, tocou a língua dele com saliva e de seguida ele olhou para o céu. Irmãos, eu quero afirmar um pouquinho aqui. Ele olhou para o céu. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o problema que estava adiante dele, ele não pensou assim: bem, Deus, eu já fiz aquilo que é normal, afastei este homem do ruído, agora eu fiz aquilo que tu mandaste, que é meter o dedo no ouvido dele, fazer, e a gente fica assim: ai Deus, eu nem vou olhar para isto. Deus não ficou preocupado com isso. Deus olhou para o céu, porque ele sabia que era de lá que vinha a graça necessária. Ele sabia que era de lá que vinha aquela revelação para ele fazer este processo estranho. E a Bíblia nos diz que ele falou. E o que é que ele falou? Efatá, que significa, que quer dizer abre-te. E a Bíblia fala que abriram-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Irmãos, eu creio que hoje Deus quer falar efatá à vida de algumas pessoas que estão aqui nesta manhã. Quando eu estava a procurar o que Deus queria falar convosco aqui, estava em dúvida entre uma e outra coisa, porque quando a gente prepara duas mensagens muito próximas, a gente fica ali assim: bem, qual é que é para este povo? E a gente fica ali sempre naquele, porque às vezes eu posso ir para o caminho mais fácil. Bem, já está aqui uma feita, então, olha, vai para os dois. Mas não, eu tenho que entender o que Deus quer falar connosco. E aquilo que Deus quer falar connosco aqui nesta manhã é efatá. Efatá, que quer dizer abre-te, abre-te, abre os ouvidos, abre o meu coração, abre a minha boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, mas antes nós temos que ouvir coisas de Deus para que o nosso coração seja cheio de fé, irmãos. E a não ser que a obra do Espírito Santo de Deus seja executada e que nós ouçamos Deus a falar connosco. Porque tantas das vezes nós ouvimos o pastor, ouvimos o homem que tem um microfone, ouvimos o líder do louvor, ouvimos os gurus que estão a falar aquilo que queremos ouvir, mas não ouvimos o que Deus está a falar. E se Deus está a falar à tua vida é efatá, não tenhas medo. Não tenhas medo, porque vai ser para o teu bem. Como nós sabemos, naquele momento a palavra de Deus diz que os ouvidos daquele homem abriram-se. E apesar de ele ser surdo, ele não era mudo, ele não falava, era como deve ser. E as pessoas que normalmente são surdas não significa que são mudas.
Mas elas não arriscam, elas não falam, porque elas têm medo, porque elas são limitadas, que elas não percebem bem se o som que vai sair da boca deles faz sentido, irmãos. E algumas pessoas, o Espírito Santo disse-me assim, há pessoas surdas espiritualmente neste lugar, que apesar de andarem anos e anos na igreja, eles não estão a ouvir aquilo que o Espírito Santo está a falar, então eles balbuciam, eles não são ousados o suficiente de falar aquilo que têm que falar. Eles não falam deste Deus maravilhoso que eles louvam todos os domingos, que vão para lá, levantam as suas mãos, dizem Deus eu te amo, mas não são capazes de falar aos outros o amor deste Deus, o que Deus faz, o que Deus pode fazer por elas, o que Deus tem para elas e serem a revelação da qual elas precisam de saber e de conhecer. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, tu podes ser a expressão de Jesus mais visível na vida do teu vizinho, na vida do teu familiar, na vida do teu amigo, daquele que trabalha contigo, daquele que vais à padaria, faz ao supermercado, porque és tu, é o teu momento, este é o momento da igreja de Jesus Cristo, irmãos, dos filhos de Deus se manifestarem e o Espírito Santo, o Consolador, Ele está em nós, Ele produz em nós, Ele gera em nós tudo aquilo que é necessário, porque não tem nada a ver connosco, irmãos, tem tudo a ver com Ele. E a fé que está centrada em nós, irmãos, é aquela fé que eu tantas vezes já disse aqui também, é a fé centrada nos botões, que a gente sabe como é que isto funciona. E ela torna-se inoperante, porque ela funciona até uma determinada altura, irmãos. Mas Deus quer nos mover e Deus quer que sejamos o povo que os olhos de Deus percorrem. E quando chegam aqui à Malveira, não anda aqui, onde é que está um? Onde é que está aqui uma? De mulher de fé, um homem de fé. Mas que Deus, quando olha para nós, veja, está aqui um povo de fé. Um povo que ouviu falar Efatá. Será que tu estás a ouvir hoje, nesta manhã, Efatá? Será que tu consegues perceber que Ele está a dizer para ti, para aquela área que tu dizes que é impossível? Efatá. Porque não vai vir de nós, irmãos. Vai vir dEle. A graça vem dEle, o poder vem dEle, a vida vem dEle. E hoje Deus quer tirar-te esse lugar, irmãos, onde tu provavelmente não estás a conseguir discernir esta voz de Deus a falar contigo. E Deus te quer primeiramente levar para um lugar secreto. Deus quer te envolver em processos divinamente constrangedores, irmãos. Para que depois Ele ao falar, mesmo que tu ainda não ouças, mas Ele fala às circunstâncias, Ele fala à tua vida. E o resultado daquilo que Ele fala não é somente tu vais conseguir ouvir, mas agora tu és aquele que diz à vida dos outros, Efatá.